Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho ainda 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 28 de setembro, 26º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. A liturgia de hoje nos coloca a passagem do rico opulento e do Lázaro, o pobre Lázaro. O texto nos coloca que o rico fazia festas esplêndidas, enquanto o pobre ficava na porta do rico, né? E, além disso, cheio de feridas, os cachorros ainda não vinham lamber as feridas. E narra o texto que morre os dois, tanto o pobre Lázaro quanto morre o rico opulento. E aqui já tem uma grande realidade para cada um de nós, né? Todos morrem, rico, pobre, né? De qualquer raça, de todos nós vamos passar por essa realidade. Aquilo que o rico opulento vivia na sua opulência da sua riqueza, com festas esplêndidas, e vivia só disso, né? Chegou um momento que tudo isso foi tirado dele. Tudo isso. Aqui já tem um primeiro grande ensinamento para cada um de nós, irmãos. Esse ensinamento maravilhoso de que a vida, ela é um breve instante. Essa vida biológica que nós vivemos aqui, ela é um breve instante e ela findará para ricos e pobres, para todas as pessoas. Ora, uma vez que essa realidade vai acontecer em nós, né, nós precisamos então estar preparados, né? E veja como era a vida desse rico. Uma vida de festas e entretenimentos somente. Aqui nós supomos, pelo destino desse rico, que o problema dele não era dinheiro. É evidente que não era dinheiro, mas o problema dele era a ausência de Deus. A ausência de Deus. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para esse evangelho, para uma realidade mais aterrorizante do que essa simplesmente. É que existe um destino para cada um de nós. Nós vemos aqui no texto que o destino do rico opulento foi diferente do pobre Lázaro. E volto a dizer, não se trata de pobreza e riqueza, mas um retrata uma vida em Deus e o outro retrata uma vida fútil, uma vida, a gente poderia dizer assim, jogada fora. Jogada fora, né? A vida desse rico aqui era uma vida somente de festas, uma vida somente de passeios e Deus não tinha espaço na vida desse homem. Pois bem,
Depois morrem os dois. O texto é muito claro. O rico, ele vai para um lugar de sofrimento. Ele vai para um lugar de sofrimento. Né? E o texto é muito claro. Diz que não tem um abismo. Quem está num lugar não dá para passar para o outro. Há um abismo, e mesmo que se quisesse, não é possível sair de um lugar e para o outro. Ora, nós aqui aprendemos algo maravilhoso. A igreja nos ensina que depois da nossa morte, assim que a gente morre, naquele momento mesmo que nós morrermos, nós seremos julgados. É aquilo que a igreja fala a respeito do juízo particular, que todos nós, bons ou maus, nós teremos que comparecer diante de Deus. E aí há uma possibilidade para cada um de nós. Né? Aliás, ali há duas possibilidades apenas: salvação e condenação. Salvação, podendo passar pelo purgatório, e condenação. E nós sabemos, a igreja nos ensina, que uma vez uma pessoa condenada ao inferno, ela jamais poderá sair de lá. Esse será um tormento eterno. Sim, né? O catecismo nos ensina isso, os documentos oficiais da igreja nos falam da eternidade das penas do inferno. Irmãos, paramos para pensar nisso? Uma pena eterna. Uma pena eterna. E nós sabemos que todo pecado ele gera duas penas, uma temporal e uma eterna. E a mais importante é a eterna. E que se ela não for sanada, se ela não for perdoada, né, então nós teremos a nossa alma condenada para sempre. E depois, no momento do tempo, quando Jesus voltar, ainda teremos ainda o nosso corpo unido de novo à nossa alma para sofrer aí as penas do inferno eternamente. E é interessante que o rico, ele diz: não, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa do meu pai avisar, para que eles mudem de vida e que eles não venham para esse lugar de tormento. E o pai Abraão diz: se eles não escutam a Moisés, que dirá a alguns dos mortos, eles irão escutar. E aqui retrata uma realidade que o tempo da nossa salvação, meus irmãos, é esse tempo, é agora. Depois que nós dermos o último suspiro, naquele momento que nós expirarmos, naquela hora, nós seremos congelados naquele estado que nós morrermos. Se nós tivermos morrido em amizade com Deus, né, nós, e estando não ainda totalmente purificado, mas em amizade com Deus, nós iremos para o purgatório e, uma vez no purgatório, nós já estamos salvos. Eu não estou dizendo aqui, e o purgatório que não é um lugar de sofrimento, mas nem se compara com o inferno, mas é um lugar de sofrimento, porque a alma quer voar para Deus, porque ela já não está mais na limitação do corpo, ela quer voar para Deus, mas ela não pode ainda. Ela mesmo sabe que ela não consegue estar na presença de Deus ainda, então vai sofrer as penas do purgatório, a purificação, mas saiba, essa pessoa, ela já está salva. O purgatório não é um lugar dos condenados que vão se salvar. Aqui tem um erro muito grande que nós precisamos explicar. Porque veja, irmãos, o tempo de se salvar é enquanto nós temos vida. Depois que a gente morrer biologicamente, acabou o tempo da salvação. E talvez você possa perguntar assim: ora, mas para que a igreja então reza pelos mortos? A igreja reza pelos mortos não para que eles se salvem. Esse veredito já foi dado para todas aquelas pessoas que morreram. A igreja reza pelos mortos para que, se eles estiverem no purgatório, eles vão para o céu. Não para que se salvem. O tempo de se salvar é enquanto está vivo. Depois que morrer, não é possível mais salvação. Não é possível salvação. O pecado mortal, ele não pode ser perdoado depois. Somente as faltas leves, as imperfeições. Por isso o purgatório, que é uma tábua de misericórdia, é a entressala do céu, ainda que seja um lugar de sofrimento. Né? Então o tempo de se salvar é agora. O rico está preocupado. Manda a casa dos meus pais para que eles mudem de vida.
E Lázaro vai... Aqui o pai Abraão vai dizer aquilo que é o evidente. Ora, se eles não escutam os profetas, se eles não escutam Moisés, como eles vão acreditar que alguém ressuscitou dos mortos? Como eles vão acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos? Como eles vão acreditar na ressurreição de Jesus? Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, ele está nos chamando a atenção para algo muito sério na nossa vida, que é o mais importante, a salvação da nossa alma. Como você está, meu irmão? Se Jesus te chamasse hoje, nessa hora, né? Como você está? O que nós vamos apresentar para o Senhor? Estamos em amizade com o Senhor? Por isso, coisas como, por exemplo, a confissão sacramental, né? Para nós católicos, que é via de regra algo sagrado, a confissão sacramental ela não pode ser adiada, porque pode ser que não dê tempo. Ela não pode ser deixada para amanhã. Não, é hoje. É hoje. O dia de amanhã, veja, o passado nós já não temos mais. O futuro não aconteceu ainda. O que nós temos? O hoje. E Santa Teresinha, né, minha padroeira, ela vai dizer: para amar a Deus, nós só temos hoje. Hoje. A gente não para pensar nisso. Nós fazemos planos, né? Daqui a 5 anos vou fazer isso, daqui a 4 anos. Mas pode ser que não cheguemos lá. Ah, mas isso é muito pessimismo. Não, não se trata de pessimista. O cristão verdadeiro é aquele que medita dia e noite no dia da sua morte. Santo Afonso de Ligório, um doutor da igreja, ele tem um livro maravilhoso chamado Preparação para a Morte. Quando o Papa Bento XVI foi entrevistado pelo aquele jornalista, né, ele que já estava emérito, perguntou para ele: mas e agora, santidade, o que o senhor vai fazer? O senhor vai escrever grandes livros? Ele escreveu muitos livros, né? Mas você vai escrever livros e tal? Ele: não, estou me preparando para morrer. Imagina isso. Uma pessoa dizer assim: estou me preparando para morrer. Né? O cristão, ele pensa nessas coisas. Que as pessoas dizem: Deus me livre, vira essa boca para lá. Como se isso nunca fosse acontecer na nossa vida. E olha, pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer instante. O Senhor pode nos chamar, né, como aquele homem da parábola: meu caro, agora você construiu celeiros maiores, agora você tem tudo, come, bebe, descansa, regala-te. E o Senhor diz: louco, ainda essa noite a sua vida será pedida de volta. E para quem você vai deixar as riquezas que você acumulou? Olha a importância disso, irmãos. Então o evangelho de hoje está falando de algo muito sério. Aquilo que o profeta Isaías disse para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Nós precisamos estar com a nossa casa arrumada. E o convite hoje é: não deixe para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Se você tem que perdoar alguém, faça hoje. Se você tem que confessar, confesse hoje. Se você tem que viver os propósitos que nós fizemos com o Senhor, faça hoje. Não deixe para amanhã. Não procrastine, né? Não deixe para depois. Não fique adiando aquilo que não pode ser adiado. O Senhor nos chama hoje. Olha o exemplo da parábola. O rico viveu uma vida dissoluta, uma vida que não estava nem aí para nada. A sua vida foi pedida. Ele queria ainda avisar a família, mas isso não foi possível. Não é possível. O tempo de mérito e o tempo de nos salvarmos é esse tempo, é hoje. É o grande kairós de Deus que o Senhor nos dá para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.